bem-vindos de volta, amigos da Bíblia. Sem maquiagem, você deu uma olhadinha naquela leitura que eu deixei antes, no vocabulário? Tem que sempre dar uma olhadinha, sabe por quê? Porque aí é que está o mistério da Bíblia. É aí que a gente começa a ler nas entrelinhas, como diz aquele programa de televisão. Sabe que eu sempre lia e nunca entendia nada. Quando eu era menina, lá pelos anos 70, uma das primeiras músicas que eu conheci do Tim Maia, ele falava assim lá no fundo: leia o livro Universo em Desencanto. Tim Maia falou, eu sou fominha para leitura, fui correr procurar o livro, onde é que está esse livro, Universo em Desencanto, e não encontrava. Só fui encontrar depois que já era adulta e fui ler o livro. E nesse livro, o autor dizia que nós estamos aqui como que encantados. Encantado? Eu não entendi nada. Como é que nós estamos encantados? E fiquei na mesma. Só que o que aconteceu? Continuei lendo a Bíblia para frente e para trás, do meio para frente, do meio para o fim, e não chegava a conclusão nenhuma. Até que eu falei para Deus, me dá uma luz, me dá uma inteligência, me ajuda a saber que eu tô lendo, não estou entendendo nada. Me dá um croque, me dá um beliscão, me dá um chute, me dá um puxão de orelha, me dá um pontapé, meu Deus, para eu entender o que eu estou lendo. E sabe o que aconteceu um dia? Crack! Mas não a pedra. Comecei a entender alguma das coisinhas que eu estava lendo. Quebrou aquele ovão de dinossauro que eu estava dentro. Eu falei, será, meu pai? Será que hoje é que eu vou ficar com a loucura das letrinhas? O Paulo é que foi. Falaram para o Paulo que ele estava ficando louco lá, por causa das muitas letras. Eu falei, será que está acontecendo isso comigo? Estou ficando pancada? Mas não, estava começando a desvendar os mistérios de Deus, os mistérios da Bíblia. E é assim, quando a gente começa a fazer essas comparações com as leituras. Eu hoje vou deixar, junto com essa leitura aqui, que é pequena, afinal vamos acabar o capítulo 2, hein? Depois de 3 meses, vamos saber como é que Deus criou a mulher. E você vai ver quanta coisa, quanto mistério tem aqui nessa pequena leitura. A gente precisa fazer isso, viu? Sempre pesquisar, não tem pressa. A Bíblia é para ser lida todos os dias. Tem gente que leu a Bíblia inteirinha 2 vezes e acha que tem posse, tem domínio de toda a história. Não tem. A gente tem que ler sempre, todos os dias. Fazer essas comparações, deixar a preguiça de lado, porque é aqui que nós estamos, está falando da gente, é a nossa história. Eu li alguma vez que quem não conhece a sua história é como uma árvore sem raiz. A nossa raiz está aqui, está na Bíblia. Eu vou dar sequência então, vou finalizar o capítulo 2 do Gênesis, como Deus criou a mulher, e já vou deixar também o que eu anotei de importante no vocabulário, para você prestar atenção, para você ir acompanhando com carinho, com cuidado, e também ir aprendendo, a ir lendo nas entrelinhas, a desvendar os mistérios daqui, que está na Bíblia, e é a nossa história. Gênesis 2, versículos 18 ao 25. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto,
deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, olha aqui, o que eu achei importante de anotar nesse trecho, como Deus criou a mulher. Por exemplo, no versículo 18, nós estamos vendo sobre estar só. Deus não queria que Adão estivesse só, mas veja o que Paulo fala lá atrás, no Coríntios, Romanos, e a comparação que eu fiz entre aquelas leituras. Depois, no versículo 18 a 25, mulher, será que mulher é só carne e osso? Veja o que se transforma a mulher lá no Apocalipse. E depois, no versículo 19, tem ali, será que daí que surgiu dar nome aos bois? No versículo 21, nós temos sobre dormir, sono pesado, sono profundo e despertar. Eu fiz essa comparação porque, por exemplo, lá no livro dos Atos, no capítulo 7, versículo 60, é quando ele morreu. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 52 a 55, também adormecer significa morte. Depois, lá em Salmos, Salmo 106, no versículo 23, dormir já é um transe, não é? Uma pessoa não está acordada quando está em transe. Por isso é que é importante a gente sempre fazer essas comparações. No versículo 21 a 22, eu comparei com o capítulo 1, no versículo 27. Deus formou a mulher da costela ou ele formou a mulher do pó? Porque antes dizia macho e fêmea os criou. Ainda nesses mesmos versículos estou falando das costelas, porque tem muitos outros lugares que vão falar de costelas aqui. E a quinta costela me parece que é muito importante. Quem sabe ciência, quem sabe medicina deve saber qual o significado da quinta costela. Eu também sublinhei aqui no capítulo 2, versículo 23, sobre o osso. Osso, eles falam muito de osso aqui na Bíblia. E no Salmo número 6, no versículo 2, o Davi diz ossos perturbados. Será que osso se perturba? São coisas que a gente tem que pensar. Aqui no versículo 24, está falando de pai e mãe. Como é possível pai e mãe, se só tinham os dois, não é? Depois, eu coloquei aqui sobre a nudez, no versículo 25. Veja quantos outros lugares vai tratar da nudez. Tem muita nudez aqui na Bíblia. E por último, eu anotei vergonha, no capítulo 2, versículo 25. Vergonha, sempre aqui. Vai falar de muita vergonha na Bíblia. E a vergonha vem sempre junto com confusão. Dá uma olhadinha depois, os outros lugares que eu deixei anotado, para você ver, para você começar a desenvolver a sua inteligência, a despertar aquele, sabe, desvendar da Bíblia. É assim que a gente começa, aos pouquinhos.